Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre compostos orgânicos, a parte 3. Então, o que é genética? Você provavelmente já ouviu falar nesse termo genética. Então, as semelhanças e diferenças no corpo humano estão contidas nos genes, no interior das nossas células, mais especificamente no núcleo. Neles existem informações sobre a vida, lá numa teia filamentosa. Então, observem aqui na tela comigo. Eu tenho uma célula. Dentro da célula eu tenho um núcleo. Em células eucariontes, o material genético é guardado dentro de uma bolsinha. Então, nesse núcleo eu tenho o DNA. E pedacinhos desse DNA que formam características são chamados de genes. E como que eles formam essas características? Por um conjunto de letrinhas, que a gente vai aprender nessa aula. Então, os ácidos nucleicos. O DNA é um ácido nucleico. Por quê? Porque quando ele é colocado em água, ele libera H+, então ele tem uma característica ácida. Nucleicos porque eles vão ser formados por nucleotídeos. Então, nós temos o DNA, que é uma dupla fita, e o RNA, que é uma fita única. O DNA contém a informação principal. Um pedacinho do DNA tem um gene. Quando eu quero copiar uma informação, eu faço uma cópia. O DNA não sai do núcleo, mas a cópia sai. E essa cópia seria o RNA. E ele vai formar as proteínas. A partir dessa cópia vai formar as proteínas. Então, os ácidos nucleicos são dois, DNA e o RNA. Os ácidos nucleicos têm quais funções? Ele vai controlar a atividade celular, então toda a atividade da célula, o que ela faz, qual a função dela, é controlada pelo DNA. Manutenção dessa estrutura celular, então a célula ela é um composto vivo, ela precisa se manter estável, funcionando. Quem faz esse controle é o DNA, né, o ácido nucleico. E ele armazena e transmite as informações hereditárias. As informações que são passadas de geração para geração estão contidas lá nos ácidos nucleicos, especificamente no ser humano, o DNA. Então, como ele é formado? Pelos nucleotídeos. Então, observem aqui nessa imagem, esse desenho que parece uma escada enrolada. Isso seria o nosso DNA, uma representação do nosso DNA. Esse corrimão dessa escada que está em azul, e esses degraus, eles são chamados de nucleotídeos. Do que ele é formado? O corrimão é formado de um grupo fosfato e de uma pentose. E esses degraus aqui, eles são formados por uma base nitrogenada. Então, observem aqui, olha, o grupo fosfato, quimicamente como ele é, o grupo fosfato e a pentose. Lembra que ele forma o corrimão. E a base nitrogenada. A base nitrogenada, no DNA, tem 4 bases. O A de adenina, o C de guanina, o T de timina e o C de citosina. Então, no DNA tem 4 letrinhas, 4 bases. E é a sequência dessas bases que vai formar a característica. Então, observem aqui, olha. Na terceira figura, eu tenho o grupo fosfato e a pentose, formam aquele corrimão, e os degraus são formados pelas letras C, G, T e A, citosina, guanina, timina e adenina. O C sempre vai se unir com o G, sempre. Se eu tenho o C de um lado, eu tenho o G do outro. Se eu tenho o G desse lado, eu tenho o C do outro. E o A, que é a adenina, vai sempre se ligar com o T, sempre. Então, se eu tenho A desse lado, eu vou ter T desse lado. Se eu tenho o T desse lado, eu vou ter o A, formando os degraus da escada. Então, olha, no DNA eu tenho uma dupla fita, porque o DNA é uma molécula estável. Eu tenho uma dupla fita para estabilizar esse DNA. E quando eu preciso fazer uma informação, fazer uma cópia, eu vou fazer uma cópia através do RNA. O que acontece? Eu tenho esse DNA, ele abre essa estrutura, o RNA vem e copia, ele faz uma cópia. Então, o RNA é uma única fita. E existe uma diferença nas bases nitrogenadas. No RNA eu tenho a adenina, a guanina e a citosina. Mas eu não tenho a timina. Eu tenho uma outra base que é chamada de uracila. Olha, qual a diferença básica entre DNA e RNA? O DNA é uma fita dupla. Por que ele é uma fita dupla? Porque ele é uma molécula estável. Está guardado dentro do núcleo. O açúcar dele é uma desoxirribose e ele tem 4 bases: adenina, citosina, guanina e timina. No RNA, ele é uma única fita, uma fita simples. Ele é uma cópia do DNA. Então, ele é formado no núcleo, mas ele sai lá para o citoplasma para produzir a proteína. O açúcar dele é uma ribose e eu tenho 4 bases também: adenina, citosina, guanina e a uracila.
desse vídeo nós falamos sobre os compostos orgânicos parte 3. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até breve!